Hello, students! How are you? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Aqui é a Teacher Max. Hoje nós vamos estar falando sobre Comparative Degree, certo, pessoal? É a nossa aula 16 do Book 2. Vamos lá. Hoje também nós vamos estar falando sobre a aula 17, mas a aula 17 a Teacher vai estar enviando num outro vídeo, ok, pessoal? Pessoal, vamos falar aqui sobre adjetivos, certo? Na verdade, vamos continuar falando de adjetivos, nós já estávamos falando na aula anterior, e agora nós vamos continuar falando sobre os adjetivos. Só que assim, pessoal, nós vamos ver os adjetivos agora de uma maneira um pouquinho diferente. Nós vamos ver os graus de comparação. O que seriam graus de comparação ou adjetivos comparativos? Pessoal, eles são utilizados para comparar as diferenças entre dois objetos, duas coisas ou duas pessoas que modificam. Exemplos: larger, smaller, faster, higher. Eles são empregados em frases nas quais os dois substantivos são comparados, certo, pessoal? Então, nada mais é do que eu pegar duas coisas e comparar essas duas coisas. Por exemplo, Usain Bolt is faster than me. Quem é o Usain Bolt? É o mais famoso corredor, né? Ele é o mais rápido corredor do mundo. Então, eu faço uma comparação entre mim e ele. Eu falo assim: Usain Bolt é mais rápido do que eu. Qual é o adjetivo? Mais rápido é a palavrinha fast em inglês. Então, quando eu comparo eu com ele ou ele comigo, esse adjetivo sofre uma alteração, certo? Ele não fica mais fast da forma original. Ele é levado aí a ser faster com ER no final. Então, a gente vai ver como esses adjetivos se modificam. Vamos ver aqui alguns exemplos. Então, pessoal, nós temos aqui substantivo mais verbo mais adjetivo comparativo, than e substantivo. É assim que funciona a nossa estrutura. Como assim, teacher? My sandwich is bigger than yours. O que a gente tem que sempre reparar é que quando nós falamos de um grau de comparação, nós sempre vamos utilizar a palavrinha than. O que significa than, pessoal? Significa do que ou que. Então, ele sempre precisa ser empregado nas frases, ok? Então, toda vez que nós falarmos de comparação, ele sempre vai estar lá, essa palavrinha than, ok? Então, na primeira parte da frase, my sandwich. O que é my sandwich? É o meu sanduíche, certo? Ele é o quê? É aí que vai entrar o meu adjetivo. Bigger. Pessoal, bigger nada mais é do que a palavrinha big em inglês. Big é grande, bigger é maior. Então, vocês perceberam que quando eu faço uma comparação, eu não posso falar mais grande, certo? Está errado. Eu falo maior. É por isso que a minha palavrinha é modificada. É errado eu utilizar big. Eu utilizo bigger, ok? Então, my sandwich is bigger. Meu sanduíche é maior. O than, lembra que era o than, pessoal? Do que o seu. Então, pessoal, nós podemos perceber ali como o adjetivo foi empregado na frase de maneira muito simples. Vamos ver o próximo exemplo. His car is more expensive than mine. O carro dele é mais caro que o meu ou do que o meu, certo? Pessoal, nós temos ali a presença da palavrinha than, né, que é do que ou que. E eu tenho aqui, his car é o nosso substantivo, estamos falando de carros, certo? O que eu estou querendo falar? Que o carro dele é mais caro do que o meu. Qual é o adjetivo aqui? Caro. Então, quando eu faço a comparação, eu preciso da palavrinha mais, certo? Mais caro, mais rápido, mais bonito, mais inteligente, certo? E vocês perceberam que quando nós falamos de adjetivos no grau comparativo, eles têm essa característica no final do adjetivo ER, certo? É o mesmo exemplo com a palavrinha big lá em cima, que vira bigger, e aqui no último exemplo, pretty, que vira prettier. Então, eles têm essa característica de ER no final. Mas esse nosso exemplo aqui, do meio, não tem ER no final, porque é um adjetivo longo. Para adjetivos longos, nós nunca adicionamos ER no final. Nós vamos adicionar a palavrinha more antes, certo? Então, ia ficar muito feio, né, pessoal? Expensiver. Nossa, olha que palavrão ia sair. Não, então nós adicionamos more antes, certo? Nós vamos entender melhor das regrinhas no próximo slide. Vamos ver aqui o exemplo de baixo. She is prettier now.
ela está mais bonita agora. Então, pessoal, por que eu utilizei aqui? Vamos ver o próximo exemplo. His car is more expensive than mine. O carro dele é mais caro que o meu, ou do que o meu, certo? Pessoal, nós temos ali a presença da palavrinha than, né, que é do que ou que. E eu tenho aqui, his car é o nosso substantivo, estamos falando de carros, certo? O que eu estou querendo falar? Que o carro dele é mais caro do que o meu. Qual é o adjetivo aqui? Caro. Então, quando eu faço a comparação, eu preciso da palavrinha mais, certo? Mais caro, mais rápido, mais bonito, mais inteligente, certo? E vocês perceberam que quando nós falamos de adjetivos no grau comparativo, eles têm essa característica no final do adjetivo ER, certo? É o mesmo exemplo com a palavrinha big lá em cima, que vira bigger, e aqui no último exemplo, pretty, que vira prettier. Então, eles têm essa característica de ER no final. Mas esse nosso exemplo aqui, do meio, não tem ER no final, porque é um adjetivo longo. Para adjetivos longos, nós nunca adicionamos ER no final. Nós vamos adicionar a palavrinha more antes, certo? Então, ia ficar muito feio, né, pessoal? Expensiver. Nossa, olha que palavrão ia sair. Não, então nós adicionamos more antes, certo? Nós vamos entender melhor das regrinhas no próximo slide. Vamos ver aqui o exemplo de baixo. She is prettier now. Ela está mais bonita agora. Aqui nesse caso, eu estou comparando ela de antes com ela de agora. Então, ela está mais bonita agora. Nesse exemplo específico, nós não precisamos usar a palavrinha than. Faz sentido nós utilizamos? Ela está mais bonita do que agora? Não, não faz sentido, né? Então, nesse caso, para melhor, né, entendimento da frase, nós não precisamos usar a palavrinha than. Ele, né, não precisa existir ali. Teacher, eu já entendi que os adjetivos, então, eles vão sofrer alterações quando nós formos comparar. É isso? Sim, é isso, ok? Eles geralmente levam esse final ER ou eles levam a palavrinha more antes. Mas a teacher vai explicar para vocês em quais adjetivos nós adicionamos ER, quais os verbinhos que nós precisamos adicionar a palavrinha more, ok? Vamos fazer isso juntos, vamos entender isso melhor. Pessoal, vamos começar aqui então pela nossa apostila no capítulo 16. Nós temos aqui um textinho que vocês vão traduzir o texto no caderno, ok, de inglês. Depois que vocês traduzirem o texto, né, no caderno de inglês, nós vamos para o exercício 1. O que nós vamos fazer? Traduzir as palavrinhas, os adjetivos, ou seja, aquilo que qualifica, ok? Aqui nas nossas palavrinhas. Aqui no exercício 1. Então, nós temos a palavrinha soon, close, good, bad, faster and smart. O que significam essas palavrinhas? Vocês também vão ter que ir atrás do significado. Pode usar o dicionário ou a internet, não tem problema. Então, esse é o nosso primeiro exercício. Agora, pessoal, lembra que a teacher falou que os adjetivos, quando nós usamos de forma comparativa, eles levam aquele finalzinho ER, eles levam aquela modificada? Então, é isso que nós vamos fazer no exercício 2. Nós vamos ver qual é o adjetivo da coluninha 1 correspondente com o adjetivo da coluninha 2, ok? Então, se a gente for pela regra de que eles finalizam com ER, dá para a gente entender aqui qual é par de cada um, certo? Pessoal, aqui na página 204, nós vamos para a regra de formação dos adjetivos, ou seja, como esses adjetivos vão se modificar, ok? Prestem bem atenção nessas regrinhas, tá? Então, pessoal, a nossa primeira regra aqui são para os adjetivos que terminam em CVC. O que significa CVC? CVC, consonant, vowel, consonant, ou seja, consoante, vogal, consoante. Então, olha só o exemplo aqui da minha primeira palavrinha, hot. Hot termina em CVC. Eu tenho consoante, vogal, consoante. Toda vez que eu encontrar palavrinhas assim, certo? Eu vou dobrar a última consoante e adicionar ER. Então, hot, que significa quente em inglês, vira hotter, ou seja, mais quente, ok? Então, eu adicionei mais um T e o ER, porque ele é um adjetivo que termina em CVC.
A mesma coisa com a palavrinha big, pessoal. Big significa grande em inglês. Então, para eu falar maior, eu vou dobrar a minha última consoante e adicionar ER, porque ela termina em CVC. Big, ó, consoante, vogal, consoante. A mesma coisa com a palavrinha wet, que significa molhado ou encharcado. Termina em CVC. Então, como que eu vou fazer? Dobrar a última consoante e adicionar ER. Vamos para a próxima regrinha, pessoal. Adjetivos que terminam em Y. O que nós vamos fazer? Tirar o Y e adicionar IER. É um exemplo aqui com a palavrinha happy. O que significa happy em inglês? Feliz. Então, happy termina com Y, não termina? Eu vou tirar o Y e adicionar IER. Então, happy, feliz, vira happier, ou seja, mais feliz, ok? A mesma coisa com a palavrinha crazy. Crazy em inglês significa louco, ok? Então, por terminar com Y, eu tiro o Y e adiciono IER. Então, crazy, louco, vira crazier, mais louco. A mesma coisa aqui com a palavrinha lazy em inglês, que é preguiçoso, pessoal. Eu tiro o Y e adiciono IER. Então, lazy vira lazier, ok? Mais preguiçoso. Antes de nós irmos para a nossa última regrinha, pessoal, o que a teacher quer deixar claro? Não precisamos ficar presos a essas regras, ok? No inglês, nós vamos gravando as formas em que essas palavrinhas vão se formando. Então, automaticamente, quando você pensa na palavrinha hot, que é quente, quando você for comparar, né, algo é mais quente do que o outro, você já sabe que você tem que dobrar o T e adicionar ER, porque você já viu isso no exemplo. Então, a sua mente vai gravando. Não precisa toda hora ficar, ok, ali consultando a regrinha, porque isso vai sendo algo natural. Então, a regrinha vai sendo aí colocada e empregada na mente de vocês aos pouquinhos. Pessoal, a nossa última regrinha são para os adjetivos longos, adjetivos de 3 sílabas para cima. O que nós vamos fazer com esses adjetivos? Como eles são grandes, nós não podemos adicionar ER nem IER no final, ok? Senão ele fica maior. Então, no inglês nós temos uma regrinha, certo? Para esses adjetivos, toda vez que nós quisermos falar mais e o adjetivo, por exemplo, aqui no nosso quadro, na parte final, ó, estamos na terceira coluninha. More beautiful, more difficult, more honest, more splendid, more up to date. Então, todos esses adjetivos, quando eu quero dizer mais, eu vou adicionar more antes, porque eles são longos. Então, more beautiful vira mais bonito, more difficult vira mais difícil, more honest vira mais honesto, more splendid vira mais esplêndido, né? More up to date vira mais atual. Então, pessoal, vocês viram que por eles serem longos, eu não adiciono ER, eu adiciono more antes, certo? Na coluninha do meio, estamos de frente para trás, ok, pessoal? Na tabelinha do meio, nós temos aqui a forma normal deles, ok? Sem a palavrinha mais. E nós temos uma outra forma de utilizar esses adjetivos, que é quando eu quero diminuir o adjetivo. Então, mais tem o seu oposto, que é menos. Então, toda vez que eu quero dizer menos bonito, menos difícil, menos honesto, menos esplêndido, menos atual, o que eu vou utilizar? A palavrinha less, ok? Vamos ver aqui alguns exemplos, pessoal. Comparativo de superioridade é o que nós falamos agora, né? Quando nós usamos a palavrinha mais. E o comparativo de inferioridade, ele leva esse nome porque nós usamos a palavrinha menos, que é esse less, tá, pessoal? Para diminuir o adjetivo. Aqui nos exemplos. David and Cindy's classroom is closer than our classroom. A sala de aula do David e da Cindy é mais perto do que a nossa sala de aula, certo? No exemplo B, Tom is more intelligent than John. O Tom é mais inteligente do que o John. No exemplo B, pessoal, nós temos aqui more intelligent, porque intelligent é um adjetivo longo, então nós adicionamos a palavrinha more antes. Quando nós falamos do comparativo de inferioridade, pessoal, nós temos aqui, ó, less. Our classroom is less close than David and Cindy's classroom. A nossa sala de aula é menos perto do que a sala do David e da Cindy. Ok? Nós usamos o less para expressar menos. John is less intelligent than John.
o John é menos inteligente do que o Tom. Nós utilizamos o less antes aqui para diminuir, ok? Aqui tranquilo, pessoal? Então, pessoal, quando nós falamos adjetivos, nós utilizamos essa regra, é assim que nós utilizamos, ok? Então, pessoal, no exercício 1 e 2, a teacher vai estar explicando como funciona, ok? No exercício 1, complete the sentences with the comparative of superiority. Nós vamos completar com o adjetivo de superioridade, ou seja, nós vamos utilizar ER, nós vamos utilizar o more, ok? Então, sempre lembrando, a regrinha de R no final são para os adjetivos cujas regrinhas a teacher falou para vocês iniciais, os que terminam em CVC, os que terminam em Y. E os adjetivos que recebem more são aqueles que são longos. Então, nós temos aqui algumas frases. O que nós vamos precisar adicionar aqui? Vamos precisar adicionar o adjetivo modificado mais a palavrinha than, ok? Então, em todos os exemplos aqui, nós vamos utilizar a palavrinha than, ok, pessoal? Ela não está aqui escrita para nós vamos ter que colocá-la juntos, como no exemplo 1. Olha só, nós temos entre parênteses a palavrinha fast. Ela está na sua forma base, é o adjetivo rápido. Então, eu quero dizer que a Lucy é mais rápida do que a Cindy. Certo? Então, pera lá, como que é mais rápido em inglês mesmo? É faster, é mais rápido, certo? Então, a gente pode utilizar aqui a nossa tabelinha de cima, os exemplos do exercício 2 da página 202, pessoal, porque são os adjetivos que vocês ligaram, lembra? Todos os adjetivos que estão aqui são de palavrinhas que vocês já viram aqui no capítulo 16. Então, vocês já vão saber como fazer a modificação desse adjetivo, vocês podem estar pesquisando. Então, aqui, fast vira faster e eu adiciono a palavrinha than. Então, Lucy é mais rápida do que a Cindy. Lucy is faster than Cindy. Na alternativa A, pessoal, a teacher vai estar fazendo com vocês também para vocês entenderem. Olha só. I am, tananã, my sister. Então, o adjetivo que eu tenho aqui é tall, certo? Tall significa alto. Então, de acordo, ok? Com a regrinha geral, pessoal, lembrando, quando a regrinha não se encaixa na regrinha de CVC dos que terminam em Y, nem nos adjetivos longos, nós vamos adicionar ER no final, ok? Então, é o exemplo da palavrinha tall. Tall aqui não se encaixa nem no exemplo de CVC, não encaixa nem no que termina com Y e também não é um adjetivo longo. Então, o que nós vamos fazer? Adicionar ER, ok? Então, pessoal, tall vira taller com ER no final. Então, I am taller than my sister, ok? Na B, pessoal, o que nós vamos fazer? A palavrinha good em inglês, ela se torna uma exceção, pessoal, porque ela foge às regras, ela tem uma forma especial, ok, de transformação. A gente vai deixar aqui no próximo slide uma pequena tabelinha das palavrinhas que modificam por completo, ok, pessoal? Por exemplo, a palavrinha good em inglês, ela não pode ser gooder, ok? Ela não leva essa forma, ela é substituída por uma outra palavrinha chamada better. A teacher vai deixar aqui no próximo slide. Então, pessoal, toda vez que nós precisarmos transformar a palavrinha good no grau de comparação, nós vamos usar a palavrinha better, que é essa segunda aqui tabelinha. Toda vez que nós precisarmos utilizar a palavrinha bad, que é ruim, nós vamos utilizar a palavrinha worse, ok? Que significa pior. Com much, que significa mais, a gente vai substituir por more, e assim sucessivamente. Far, que é afastado ou longe, sempre por further or farther, ok? Little, para less, e assim sucessivamente. Mas, primeiramente, nós vamos sempre estar utilizando good e bad, ok? É o que aparece para nós aqui. Nosso último exercício da unidade 16, pessoal, é o exercício 2. Então, como que vai funcionar? Nós vamos reescrever as frases do exercício anterior, certo? Depois que nós completarmos com todos os adjetivos, nós vamos reescrevê-las aqui, certo? Então, na letrinha A, nós vamos colocar o exemplo aqui, ó, da frase I am taller than my sister. Então, lá no exercício 2, nós vamos reescrever essa frase e embaixo dessa frase, nós vamos fazer a mesma coisa, só que agora substituindo. Ao invés de nós deixarmos o comparativo de superioridade, nós vamos colocar de inferioridade. Então, nós vamos adicionar a palavrinha less, ok? Lembrando que toda vez que nós utilizamos a palavrinha less, o adjetivo passa para a forma base,
ok? Ele não precisa estar ali na forma com ER, nem com MOR. Nós só utilizamos ele da forma base. Então, olha só o exemplo aqui, ó. Lucy is faster than Cindy. Lucy is less fast than Cindy. Então, o que nós fizemos? A palavrinha fast, nós deixamos ela da forma base e antes nós adicionamos a palavrinha less. É isso que nós vamos fazer com todos os exemplos. Nós vamos adicionar a palavrinha less e vamos deixar o adjetivo da forma base. Ok, pessoal? Pessoal, do capítulo 16 é somente isso. A teacher vai deixar um outro vídeo junto com o mesmo post do Class App, que é sobre os superlativos, ok, pessoal? Os superlativos, na verdade, é uma continuação, ok, dos comparativos. A diferença agora é que o superlativo nós comparamos uma coisa com várias. A teacher vai estar explicando nesse vídeo também, certo? Para que vocês possam fazer depois os exercícios da página 208. Lembrando, os exercícios da página 208, pessoal, o exercício 1, nós vamos preencher os espaços que estão em branco ali com a forma do adjetivo também no grau superlativo, ok? A teacher vai deixar os exemplos lá no vídeo, tudo certinho, ok? Então, nós vamos fazer somente o exercício 1, certo? E o exercício 3 da página 208. Não vamos fazer o exercício 2, ok? Então, somente o exercício 1, na qual nós temos que preencher os espaços com os adjetivos. E nós vamos aqui fazer o exercício 3. No exercício 3, ele reúne tanto a forma do comparativo de superioridade, como o superlativo, né? Que é o que vocês vão ver no próximo vídeo. Então, nós temos que colocar a palavrinha, como ela fica no comparativo de superioridade e como ela fica no superlativo. Então, aqui, ó, um exemplo a teacher já vai deixar para vocês. Nós temos a palavrinha good, a palavrinha better e depois vai a palavrinha best, ok? Então, a gente vai colocar todos os graus ali de comparação. Ok, pessoal? Por hoje é só. Pessoal, a teacher vai deixar explicadinho quais são os exercícios, ok? E a data de entrega. Não precisam fazer correndo esses exercícios, porque essa semana vocês vão ter PG, né? Nessa próxima semana, né? E na semana depois, lá do dia 22. Então, pessoal, não tenham pressa, a teacher vai deixar lá explicadinho, certo? Qualquer dúvida vocês podem estar perguntando. Lembrando, na próxima semana a teacher vai estar marcando também um plantão de dúvidas, ok? Então, todas as dúvidas vocês também vão estar podendo tirar, ok? Bye, bye, babies!